Graças e paz, igreja, vocês estão bem? Todo mundo jóia aí? Que bom, maravilha. Como é que ficou o Flamengo, hein? Alguém sabe dizer? 4-2? Eu pensei que ia ser 5-2. Tem flamenguista aí ou não? Sumiu por quê os flamenguistas? Eu sou corintiano, não praticante, mas sou. Né, de coração, assim, pelo menos. Ai, ai. Mas dia de jogo geralmente dá uma debandada, assim, né? A galera fica doida para ver o jogo. Mas eu estou vendo que a galera aqui veio ver o jogo na igreja, né? E terminou. Esse vai ser um problema quando o culto passar para 6 horas, porque o jogo é geralmente 5, né? E aí o pessoal vai começar a chegar um pouquinho atrasado. Estou brincando, não estou jogando praga não, viu? Em nome de Jesus, vocês vão chegar no horário certo. Amém? É isso, é isso. Irmãos, privilégio estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus, poder falar um pouquinho para vocês daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Quando o Dani me chamou para ministrar aqui, né, para trazer essa palavra, ele falou, a gente faz o seguinte, aqui a gente pega essa palavra, entrega ela no pequeno grupo estuda, e depois a gente mastiga isso, né, no culto de domingo. E vou ser sincero, fiquei receoso, falei, meu Deus do céu, os caras vão ter estudado toda a palavra, então não posso falar nenhuma heresia, eu tenho que ser muito coerente com aquilo que de verdade eu preciso colocar aqui. E é interessante porque no louvor, né, foi ministrado acerca de resgate, né? E nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 4 de Ruth, que fala de um homem que é o resgatador, né? Um homem que resgatou uma família, uma mulher, uma história. E realmente essa semana a gente foi tomado aí pelas notícias da Juliana, né, que precisou ser resgatada e não chegou o resgate a tempo. E isso me levou a meditar e a pensar e a ser reflexivo acerca disso, sabe? Quantos irmãos estão aí para ser resgatados? Quantos irmãos estão esperando para receber uma orientação, receber uma força, né? Receber um abraço, receber uma palavra, e às vezes estão morrendo à míngua sem um resgate, né? E não é que a gente é resgatador não, viu? Tem um resgatador para nós vamos falar um pouco mais dele, mas a gente tem o papel de, como amigo do noivo, conduzir os irmãos a conhecer o noivo, né, a conhecerem esse noivo que nos resgata, que nos limpa, que nos sara, que nos cura e que nos leva para um nível de vida um pouco diferente do que usualmente nós somos acostumados. Então é isso, hoje nós vamos falar sobre Boaz, o resgatador, né? Esse texto está em Ruth 4, nós vamos ler do verso 1 até o 12, e certamente vocês já devem ter estudado isso daí durante a semana, né? Deve ter falado também por conta da questão da moça daqui de Uberlândia, né? Da Juliana, que não foi resgatada. Realmente essa palavra está sendo muito forte nessa última semana, nesses últimos dias. Então abra aí sua Bíblia, Ruth 4, capítulo 4, verso 1 até o 12. Só para que a gente entenda aí, para colocar todo mundo na mesma página, o contexto é o seguinte: essa história começa com um negócio ruim, começa com uma tragédia. Noemi, com seu marido Elimeleque, seus filhos, sai de um lugar onde eles estavam com fome, ia passar fome, Belém de Judá, e vai para uma terra que não é a terra deles, e chegando naquele lugar, para fugir da fome, que poderia matá-los, o marido morre. Ele passa um tempo lá, morreu. E Noemi se torna viúva. Ela se torna viúva, os seus filhos crescem, seus filhos se casam. Obrigado. E eles passam 10 anos naquela cidade, naquela região, na região dos Moabitas. E eles passam 10 anos lá como família. Eu fico imaginando uma mulher naquela situação, numa terra que não era dela, numa cultura que não era dela, e ela estava ali sendo sustentada primeiro pelo marido, né, na sua força, na sua provisão, certamente, e depois o marido morre, e aí os filhos assumem essa posição, porque quando a mulher é viúva, os filhos cuidam dela, se os filhos não cuidam, a igreja, nós cuidamos dela, e daquele modelo que estava ali, os filhos se casam, e de repente os filhos morrem também. Eu fico imaginando uma casa com 3 viúvas dentro.
Eu sou de uma família que tinha 3 também lá em casa, não viúvas, em nome de Jesus. Eu estou aqui, então minha mulher não morreu. Mas as minhas meninas estavam lá também. Então, uma casa com 3 mulheres já é complicado, né? Na época... E é engraçado, né? Mulher, geralmente, elas combinam entre elas de chegar no momento do sinal vermelho juntas. E aí a tensão é gigantesca dentro de casa. E tem que ter um homem ali para poder falar, calma bem, vai dar tudo certo, não mata a filha. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E eu fico imaginando essa casa com 3 mulheres, nesses momentos que não tinha ninguém para poder apoiá-las, para poder sustentá-las, para poder dar uma direção, uma força e conduzi-las, né? Eu fico pensando realmente como que estava a situação delas. E naquele momento ali que elas estavam viúvas, as 3, Noemi toma uma decisão. Chega lá, meninas, Orfa, Ruth, vamos fazer o seguinte, volta para a casa do pai de vocês, volta para a família de vocês, aproveitem a oportunidade, vocês são jovens, vocês vão conseguir se casar com outros homens, e assim vocês vão conseguir criar uma família, né, sustentar uma família, gerar uma família, cumprir um propósito. E aí elas choram, falam, não, nós não vamos, a gente quer ficar com você. Eu imagino o quanto Noemi deveria ser importante para aquelas mulheres. O sinal de uma matriarca que era importante para aquela família. Mas ela insiste novamente, e aí Orfa fala, não, então tá bom, eu vou. E Ruth define ficar com ela. No momento que ela define ficar com ela, Noemi fala, não vou mais insistir não, se você quer vir comigo, vem. Né? E aí Ruth fala, onde você for para morrer, eu vou morrer com você, nós não vamos separar mais, então fica tranquilo que eu vou lá para a sua terra. Você veio para a minha terra, agora eu vou para a sua terra. E ela foi para aquele lugar. Então, Ruth e Noemi adentram novamente em Belém de Judá, e quando elas entram naquele lugar, ela se vê ali, Noemi e Ruth se veem em situações complicadas, situação financeira até acredito, e aí, o que Ruth faz? Ela vai atrás de recursos, ela começa a trabalhar numa fazenda onde estava sendo plantada cevada e trigo, e ela vem colhendo os feixes, e quando ela começa a colher isso, ela encontra um homem que se chama Boaz, e esse homem é um homem justo, um homem íntegro, e aí ela fala para Noemi que ela encontrou ele, e ele se agrada dela, e naquele momento ela descobre que ele é o resgatador dela. E sendo o resgatador dela, ele teria direito a assumir a responsabilidade, tanto sobre o patrimônio quanto sobre a vida daquela mulher. Mas ele fala, espera aí, me agrada a ideia, mas tem um outro resgatador antes. E é nesse momento que nós entramos em Ruth 4, verso 1. Todo mundo abriu a Bíblia aí? Vocês podem falar amém, irmãos, não tem problema não. Amém? Glória a Deus! Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e se sentou. Boaz reuniu 10 líderes da cidade, 10 juízes da cidade, e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito, a não ser você, e depois eu. E eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, ainda lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Verso 7. Antigamente em Israel,
para que o resgate e a transferência de propriedade fossem validados ou fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Verso 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquire-a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou aqui, adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são minhas testemunhas. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher o que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, e juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder, essa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela direção do Teu Espírito acerca dessa orientação que o Senhor traz para nós nessa noite. Pai, nós queremos aqui, ó Deus, clamar para que a Sua igreja receba essa palavra como uma boa semente que cai em solo fértil. E esse solo, ó Deus, possa transformar, ó Pai, essa semente numa árvore frutífera que multiplicará 30, 60, 100 por um. Pai, que nessa noite, ó Deus, nossos olhos se abram, nosso coração esteja pronto, os nossos ouvidos te ouçam e toda a nossa mente, ó Pai, seja tomada por uma direção que vem do alto para podermos viver uma vida transformada nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu falei no começo, essa história ela começa com Noemi contemplando perdas. Aconteceu uma desgraça na vida dessa mulher. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ela estava sozinha numa terra distante, onde ela não conhecia nada, e ela estava contemplando isso. Parece que é esquisito, a gente contemplar alguma coisa ruim, mas você faz uma autoanálise e perceba quantas vezes você já contemplou as suas dores. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha roça, e a gente ia para a roça, e ele falava: você já pegou bicho de pé? Eu falava: por quê, pai? Não, porque bicho de pé dá uma coceirinha tão gostosa, uma dorzinha tão gostosa, fico doido para ter essa dor de bicho de pé. Eu falava: velho, é doido, bateu a cabeça. Ele quer pegar uma doença porque a coceira é gostosa. E a gente tem essa mania de contemplar dores, de contemplar coisas que às vezes nos incomodam. E de verdade essa mulher estava fazendo isso. Lá em Ruth 1, ela começa a contemplar as suas dores. E é interessante porque quando ela estava falando com as noras dela, elas choram, falam: não vai não, a gente vai estar com você. Olha o que ela fala: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Essa mulher estava preocupada porque parecia que a mão de Deus estava contra ela. Meu Deus, misericórdia. Pensar que o pai abandonou o filho. Nós acabamos de cantar aqui que o pai nos o quê, irmãos? Nos adotou, nos resgatou. E essa mulher estava assim, sendo consciente de que fazia parte da família. Ela estava falando: o pai me abandonou. Deus me abandonou. A mão do Senhor se voltou contra mim. Quando ela chega de volta na terra dela, as pessoas param assim e falam: não é Noemi que está ali? Sabe o que significa Noemi? Vocês sabem? Não? Não sabem? Noemi significa agradável. Mas ela fala assim: para de me chamar de Noemi. Deixa eu falar um negócio para você. Não tem nada agradável aqui. Deus me abandonou, o negócio está ruim, está brabo. Ele me fez ser uma mulher amarga. E agora me chamem de Mara, porque isso significa amarga. Essa mulher estava revoltada, irmãos. Contemplando a sua dor, ela estava revoltada, entristecida. Em Ruth 1, 21, parte B, ela diz o seguinte: o Senhor colocou-se contra mim. Em outras versões fala: o Senhor me deu sofrimento, me trouxe sofrimento. O Todo-Poderoso trouxe desgraça sobre a minha vida.
E é interessante porque quando você vê uma mulher fora da sua cidade, fora da sua família, fora do seu contexto, e aí ela está lá e passa momentos difíceis, e de repente ela começa a contemplar suas dores, mas ela externa isso em vez de olhar para a esperança do que o Senhor tem nos dado para viver uma vida transformada. Ainda que ela tivesse consciência, ela ainda estava sofrendo essas dores. Mas também é interessante porque essa história da tragédia, para ela que gerava perdas e morte, também se repete de uma forma um pouco diferente nesse capítulo 4. Existe um outro personagem que também estava procurando as suas perdas, que também estava preocupado com as suas perdas, mas eram perdas de coisas que ainda não tinham chegado, não tinham aparecido. Sabe aquele medo de perder aquilo que você não tem? Alguém já teve isso? Eu tenho medo de perder a minha habilitação, mas você tem habilitação? Não. Um dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, rapaz do céu, eu estou preocupado. Eu falei, mesmo? Estou preocupado demais da conta. Eu falei, o que foi que aconteceu? Abre seu coração, fala comigo. E ele falou, estou preocupado, cara. Assim, esse mundo hoje está perdido. As mulheres tudo namorando uns caboclos esquisitos, os caboclos tudo tatuados, com uns alargador. Está namorando uns caras com cinturão, assim, um chapelão, anda de caminhonete e ouve sertanejo. Está estranho demais, cara. Eu estou preocupado, eu sou pai de menina, o que vai acontecer com a minha filha? Eu falei, rapaz, é mesmo? Mas já está nessa fase? Assim, quantos anos tem sua filha? Ela falou, 2. Eu falei, para que você está preocupando com o trem que vai acontecer lá na frente, irmão? Para com isso. Nós estamos aqui, agora, nesse momento, você está preocupado com o que vai acontecer lá na frente. É o medo de perder aquilo que você ainda nem tem. É um medo que te leva a se preocupar com coisas que vão acontecer lá na frente. E diferente de Ruth, então, havia esse homem lá. Ruth tinha perdido família, marido, filhos, mas havia um homem que estava ali, naquela circunstância, que olhou para um benefício que poderia surgir, mas ele teve medo e ficou preocupado com a perda que ele poderia ter. E esse homem é o outro resgatador. O outro resgatador que chegou nessa história e que, num diálogo com Boaz, e Boaz, na sua integridade, chega para ele e fala assim, eu nem precisava te falar não, mas eu vou falar. Você é o cara que tem direito a resgatar a propriedade lá do Elimeleque, dos filhos dele, daquela mulher lá que voltou, aquela doida. Você tem o direito de fazer isso. E aí o cara falou, beleza, é terra. Vou comprar baratinho? Isso é judeu, irmão. Sabe como é que é judeu? Baratinho, baratinho. Vou comprar esse negócio, vai ficar bom. Então, quando era o benefício para ele, ele estava feliz. E aí, de repente, ele fala assim, mas se você comprar essa terra, você vai ter um problema. Você vai ter que casar com a mulher também. Aí falou, não, aí não. Aí é prejuízo para mim. Eu vou colocar em risco a minha propriedade. É claro que aqui existe um contexto cultural, social, mas se a gente trazer para o nosso contexto de hoje, não vou casar com a mulher não, porque ela vai acabar com o meu patrimônio. É quase isso que ele estava falando. Mas é que de verdade, ali nesse contexto, ele iria assumir a responsabilidade do resgatador. E sabe o que é resgatador? Resgatador é aquele que perpetua a herança que havia sobre aquela família. Uma herança familiar, um nome, uma propriedade familiar, um amor que perpetua, uma vida, uma família que não perdeu o seu nome. E é isso que é o papel do resgatador. Mas esse cara olhou para tudo aquilo lá e falou, a Bíblia não cita nem o nome dele, para você ver o tanto que ele é importante. Ele olha para aquela circunstância e fala, não, eu não quero sofrer o prejuízo. Eu não quero sofrer o prejuízo. Eu não quero casar com essa mulher e, de repente, ela vai ter um filho comigo e eu vou ter que falar que essa propriedade é desse menino, mas esse menino representa o pai que morreu e eu estou no meio da história só porque eu sou resgatador. Ele não queria assumir essa bronca. E ele estava lá com medo de perder aquilo que ele já tinha conquistado, ou aquilo que ele ainda iria conquistar. Não sei se ele tinha outras propriedades, mas essa propriedade que ele estava comprando, ele tinha medo de perder, porque ele poderia colocá-la em risco. Às vezes nós somos como Noemi. A gente acha que o pai nos abandonou. Às vezes a gente olha para a circunstância e fala, não, está tudo lascado. Deus nem está olhando mais para mim. Deus fechou os olhos para mim. Deus não me põe a mão para me abençoar.
Às vezes a gente está como esse outro resgatador, que o pai fala assim, meu filho, eu vou te dar isso daqui é para você. Isso é para você crescer na vida, isso é para você transformar, isso é para você abençoar a vida de outros. Eu estou te dando um trabalho, eu estou te dando condição para que você seja um homem frutífero, próspero, multiplique, frutifique e faça com que outras pessoas possam usufruir disso. E aí, como um resgatador, você fala, não, cara, não quero não, Deus. Até aqui você pode vir, mas daqui para trás, não, deixa que eu tomo conta. Quantas vezes nós estamos desse jeito, amados? Quantas vezes nós estamos dessa forma? Alguém que está preocupado mais consigo mesmo do que em sofrer o prejuízo. Sofrer o prejuízo em favor do outro. Dizimar, ofertar aqui na casa do Senhor, às vezes é sofrer o prejuízo. Eu já passei muito perrengue financeiro num momento da minha vida. E eu lembro que eu falava assim para os irmãos, vai fazer falta, vai ser difícil. E eu lembro direitinho, o pastor Vivaldo virou para mim e falou, faz o seguinte, dá o dízimo, e depois você me fala quanto que você precisa, que depois a gente te devolve, não tem problema. Mas seja fiel naquilo que Deus te chamou a fazer. Não tenha medo, não corra o risco disso. Sabe, quando a Ana Júlia, minha filha, tinha 12 anos de idade, mais ou menos, eu levava ela para a escola e eu faço questão, viu, irmãos? Quem me conhece um pouquinho mais sabe. Acho que a Marina sabe disso, o Ari também, o Dani, né, a Andressa. Eu faço questão de almoçar com a minha esposa todos os dias. Eu faço questão de, nos momentos que eu posso, levar minha filha para fazer alguma coisa. Né? E quando ela era pequena, eu levava ela na escola, buscava na escola, levava em tudo quanto é lugar. Eu era paitorista. E era assim, a vida inteira foi assim. Porque realmente eu faço questão de estar com a minha família. E nesse tempo lá que eu tinha com ela, eu olhava assim e falava, beleza, vamos para a escola, eu te levo lá. Vai dar tudo certo, vai ser tudo bem, fica sossegado. Porque ela não gostava muito de ir para a escola, né? Ainda bem que ela não está aqui para ouvir, senão ela ia ficar brava comigo. Mas toda vez que eu levava ela para a escola, ela chegava lá e eu sempre dava um dinheiro para ela comprar um lanchinho. E teve um dia que não tinha nota miúda, ou seja, faz muito tempo, né? Porque hoje ninguém usa dinheiro mais. Mas não tinha nota miúda, eu dei tipo R$50 para ela comprar o lanche. E aí ela foi, comprou o lanche, beleza, né? Tá tudo certo. Quando ela foi buscar ela na hora do almoço, aí ela entrou no carro, falei, filha, e o troco? Ela falou, não, o troco não. Como assim o troco não? Eu falei, ela falou, não, o troco não, eu gastei o troco. Eu falei, pô, 50 pau de lanche, que lanche caro do caramba. Ela falou, não, sabe o que é? É porque nós somos da igreja que chama repartir. Aí a minha amiga estava sem dinheiro para o lanche. Eu cheguei e falei para ela, não, fica tranquila, não precisa preocupar, come que eu pago. E aí ela comeu, pagou. Eu falei, mas é bom demais ser generoso com o dinheiro dos outros, né? É uma maravilha um negócio desse. E ela foi generosa, lá entregou para ela. Eu falei, ô filha, que massa, que legal, que bom que você está com esse coração generoso, né? Apesar de ser meu dinheiro. Mas, e aí, o que a sua amiga falou? Ela agradeceu, pai, mas ela falou assim, por que você não guardou o dinheiro? Por que você não guardou esse dinheiro? Você podia guardar e aí amanhã você ia lanchar. Ou às vezes você lanchava mais 2 dias aí para frente. E aí a Ana Júlia deu uma resposta que para mim foi matadora. Ela falou, porque eu sei que o meu pai vai me dar dinheiro amanhã. Eu sei que o meu pai vai prover o lanche de amanhã. Eu não tenho dúvida. Eu não sei de onde que vem. Eu não sei o que faz direito. Eu sei que eu trabalho num banco aí. Mas amanhã eu tenho certeza que o dinheiro do lanche está aqui. Sabe, amados, às vezes nós estamos igual Noemi, falando que o pai nos abandonou. Às vezes a gente está preocupado com a perda futura e não está entendendo que nós temos um pai que manda o maná do céu quando não tem comida. E se você enjoar de maná, ele manda codorniza também para você comer um franguinho diferente. Quando a gente faz a oração ao Pai, a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dá quando, irmãos? Quando, irmãos? Hoje. Porque o de amanhã, ele vai providenciar. A gente precisa enxergar a nossa vida sem prejuízo, sem perdas, de verdade. Porque muitas vezes a gente nem quer o Pai, vamos ser bem sinceros. A gente só quer o dinheiro que Ele pode dar, os benefícios que Ele pode entregar. E a gente, como cristão, como filho de Deus, a gente precisa se arrepender dessas coisas e falar de verdade, Pai, eu confio em você. Eu sei que o Senhor vai me dar o recurso amanhã. Pode não ser o McLanche feliz ou o BK da última moda,
Pode não ser um prato de camarão, mas comida vai ter. Amém, igreja? E é isso que a gente precisa aprender dentro desse texto. Esse outro resgatador estava com medo de perder. Mas o Senhor nos chama a ter confiança no Pai, a ter confiança nele, a saber que, mesmo que pareça que a gente está perdendo, a gente não perde. Quando a gente confia no Pai, não olhamos para aquilo que nos falta. A gente não olha para as nossas perdas, para o risco de perder o patrimônio, ou o risco de ganhar o patrimônio com medo de perdê-lo por causa de algum motivo que Deus nos chamou a fazer. A gente para de ser avarento, a gente para de ser egoísta, a gente para de pensar em si mesmo. Quando a gente confia no Pai, a gente vive aquilo que Ele tem para nós. E confiar no Pai nos leva a acreditar no processo. A gente sempre tem um segundo passo, a partir de confiar no Pai. Eu lembro quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Processo, irmão. Me põe na bicicleta, põe as rodinhas, empurra o menino. Depois põe na bicicleta, arranca uma rodinha, empurra o menino. Depois põe na bicicleta, arranca as rodinhas, empurra o menino, bluf, cai no chão. É óbvio que ia cair, mas é necessário que isso aconteça. Isso faz parte do processo que o Senhor está construindo em mim e em você. E o interessante é que Ruth não teve dúvida do processo. Aquela mulher poderia ter ficado lá na terra dos Moabitas, com aquele povo que já estava acostumado, já conhecia ela, sabia a cultura, os deuses que tinha, as mandigas que tinha lá. Hoje é dia de feira, eu vou orar para esse Deus. Amanhã é dia de ir no banco, eu vou orar para esse Deus. Agora tem que trabalhar, eu vou orar para esse Deus, porque era politeísta, era um monte de Deus lá. Então a mulher estava tranquila para saber e viver aquilo. Mas ela abriu mão, porque ela quis acreditar nesse processo. Ela teve convicção, ela se levantou como uma mulher que não iria abandonar a sua sogra. Ela saiu da sua terra, dos seus parentes, e olha o que ela disse para Noemi. Não insista, minha sogra. Não insista comigo que eu te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth 1, 16 e 17. Amados, Ruth tomou uma decisão de viver com Noemi e não abandoná-la. Isso é querer viver o processo. Ela creu no Deus que não era o Deus dela, porque ela creu naquilo que a sogra dela cria. De novo, eu fico pensando assim, o exemplo dessa mulher. Porque as noras, eu tenho genro, não tenho nora. Mas quem tem genro tem mais maldição do que quem tem nora. Amém? Então você já vai cuidando aí da sua vida. Mas assim, as noras não queriam matar a sogra, porque geralmente é isso que elas querem. Por quê, irmãos? E às vezes a sogra quer matar a nora, porque ela tomou o lugar da mãe, tirou o meu bebezinho de perto de mim. Minha mãe ficava agoniada. Não, você não vem mais em casa. Agora é tudo na família da Tati. É só lá em casa ou aí também? É assim, irmãos. E aí essa mulher estava lá, sendo honrada por uma estrangeira, uma mulher de fora. E é interessante porque Ruth tomou essa decisão de honrar essa mulher e de viver pela fé que ela começou a adquirir no Deus que nem era dela, mas era o Deus da Noemi. E quando a gente olha para Boaz, ele também, sendo o segundo resgatador de Ruth, ele quis viver o processo. Ele poderia muito bem ter dado um jeitinho brasileiro, mas ele não era brasileiro, graças a Deus. Mas ele não sendo do jeitinho maracutaento que poderia ter, ele olhou para toda aquela circunstância e falou: ô resgatador, vem cá, deixa eu te falar. Só você pode resgatar. E ele não fez só isso, ele chamou as testemunhas. Falou: vem cá, povo. Naquela época lá não existia fórum. O fórum era a porta da cidade.
Então ele sentou na porta da cidade, chamou os líderes da cidade, os juízes, né, os advogados, sentou ali e falou: agora vamos esperar esse caboclo passar. Na hora que ele passar, nós vamos falar e vocês vão ser minhas testemunhas. E foi isso que ele fez. Ó, você tem o direito. Você quer exercer esse direito? Ah, eu quero porque é meu benefício. Tá, mas você tem que casar com a mulher. Não, já não quero porque já é mais prejuízo. Então agora o Boaz fala assim: então se você não quer, tira a sandália, me dá que eu vou querer. E aí ele assumiu essa responsabilidade. E ele foi o cara que, tendo anunciado ao outro resgatador o benefício que ele teria, não tentou negociar nada para poder fugir ou sair da lei. Ele cumpriu a lei. E tendo chamado ali os juízes, ele usou desses homens como testemunha para falar: fiz tudo certo para poder resgatar essa família, resgatar essa mulher e resgatar esse patrimônio. Quantas vezes a gente quer encurtar os processos, queridos? Essa é bem a verdade. A gente está mais focado no resultado da bênção que o Pai pode dar do que no privilégio de caminhar no caminho do propósito e do processo que Ele quer que a gente caminhe. Quando a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho, Ele está falando para ensinar o teu filho no processo. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas nós vamos sendo aperfeiçoados. É como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até chegar dia perfeito. Então nós somos assim, e a gente precisa viver assim, trabalhar assim, se movimentar assim, aprendendo com os processos. A gente se importa muito com o resultado, mas a gente abre mão com facilidade de todos os processos. Boaz não fez isso, ele não fez isso. Ele entendeu o privilégio de poder servir aquela família. Eu acredito que havia interesse ali, mas interesse... Tem criança? Romântico. É, romântico. Obrigado, Ari. Foi ótimo. Mas ele tinha esse interesse. Mas mesmo assim, ele assumiu a bronca. Ele assumiu tudo que ele precisava assumir. Sabe, queridos, eu tenho 30 anos de mercado financeiro. Trabalho há 30 anos em banco. E, de verdade, eu entrei no banco com uma convicção. Eu não preciso respeitar os processos. Eu preciso ir rápido, porque eu preciso gerar muito resultado. E nessa de querer ir rápido e gerar muito resultado, eu tomei muito tapa na orelha. Eu tive muito problema, comigo mesmo. Não foi problema com o cliente, não foi problema com nada disso. É porque, eu não sei, tem alguém aí que é do mercado financeiro aqui? Que trabalha com meta? Tem alguém que trabalha com meta também? Amém? Tem do mercado financeiro pessoal que trabalha com meta. A meta é o seguinte, não é dilmice, fica tranquilo. Não é dilmice. A meta é 100%. Aí você bate 120%, no outro mês a sua meta é quanto? 150. Aí você bate 170, no outro mês a sua meta é 200. Aí no outro, e ela vai subindo. Então, no mercado financeiro, para quem atinge a meta com rapidez, você vai criando um colchão impossível de ser alcançado. Vai criando uma torre que já uma hora fala, esse trem vai desmoronar, porque não tem mais de onde se tirar a produção. E eu não respeitava os processos para poder ganhar posições. Eu, em 3 anos de banco, entrei em 95, em 98 eu assumi uma agência. Eu entrei como estagiário. Em 98 eu assumi uma agência como gerente geral. Porque também o povo de banco às vezes é meio tapado, né, algumas coisas. Eu era um bom vendedor, eu não era um bom gestor naquela época. Aí eu virei gerente geral e eu falava para os meus funcionários o quê? Meta, resultado. E os caras ficavam doidos, todo mundo louco. Eu lembro uma vez que eu peguei um computador, eu trabalhava no Banco Real, a agência 0342, Afonso Pena, número 120. Eu lembro tudo. Dia 30, segunda-feira agora é amanhã, dia 30. Fechamento semestre. Aquele desespero para bater meta. E o sistema caiu. E eu estava agoniado, eu falei, não tem condição. 4:30 da tarde, irmãos. TI, oração, reza braba, sal atrás do caixa, tudo nós fizemos para ver se voltava. E nada, eu não era crente não, viu? Por isso que tinha o sal lá. Amém?
E nada de voltar. Eu muito irado, porque eu ia perder uma premiação. Era uma viagem para a ilha de Comandatuba. Tudo pago. Eu falei, rapaz, isso daqui eu tenho que conquistar esse negócio. E eu irado. Peguei o computador, joguei no meio da agência. Não falo isso com orgulho, mas é para expressar aqui a minha imaturidade, para não falar outra coisa. E eu joguei no meio da agência, para escândalo de todo mundo. Quebrou o computador. O gerente regional chegou para mim. Que é isso, Alan? Eu falei, eu quero ver se vocês não trocam essa porcaria agora. Porque eu estava preocupado com o resultado e não em viver o processo. A minha vida foi assim, durante muito tempo. E eu recebi um feedback de uma médica, que era cliente, com 27 anos de idade. Essa médica me chama e fala assim, deixa eu te falar, tem que te dar um feedback. Desacelera. Não fica preocupado só com meta, porque você está com câncer no joelho. E você vai ter que dar uma desacelerada, irmão. Senão você vai morrer. E aí isso para mim foi o feedback mais ferrado da vida. Porque do nada, aquilo que eu estava construindo desmoronou. Não tinha condição mais de rampar, e aí eu usava pessoas para poder rampar, e usando pessoas para poder rampar, eu me deparei com uma doença que me travou, que me parou. Eu fiquei 1 ano afastado. 1 ano afastado. E eu tive que aprender a viver o processo da pior forma possível. Então, eu não sei como é que você está na sua vida. Se você vive os processos com dignidade, com tranquilidade, com paz. Mas se você não vive, irmão, começa a aproveitar. Aproveite os processos. Eu amo fazer café. A Tati fala assim, pega a água, joga no pó, espera esse trem coar, na hora que coa, você vai lá e põe e serve, pronto. Não, eu vou lá, eu esquento a água, moo o café. Decanto, não é línguas estranhas, eu decanto o filtro, cai aquela aguinha, eu decanto o negocinho lá, o vidro, o bulho, jogo fora, ponho o pó, põe na balança, falo, você quer mais ácido ou menos ácido? Aí ela fala, mais ácido. Eu falo, vai demorar mais, porque você tem que colocar um pouquinho. Aí você deixa lá o trem 3 minutos para passar 100 gramas de água, para poder dar mais acidez. E aí depois você vai e coloca mais o resto da água. E aí você deixa mais um tempo. Na hora que termina, decanta, pega uma xícara, joga água quente dentro dela. É uma frescura esse negócio, rapaz. Mas isso é uma seita, esse negócio te domina, que é esquisito. Mas enfim, aí você vai lá, serve o café. Aí ela toma e eu fico esperando, né? Ela vai elogiar. Está sem açúcar. É o que ela fala. Mas eu gosto. Eu vou lá e tomo. Mas eu vivi o processo. E de verdade, para quem está de fora parece que é loucura. Mas quando você está ali nesse processo é gostoso. É porque você vai entendendo o que faz, o que não faz, como que age, como que não age, o que dá de resultado, o que não dá. Então vivam o processo, porque é importante. Assim como o Boaz viveu o processo, assim como o Ruth quis viver o processo. E é interessante que quando a gente vive o processo, requer de nós fé para suportar, porque talvez vá demorar, e requer também uma decisão de querer fazer, de querer assumir esse processo. É dessa forma que Boaz se mostra como um fiel resgatador para Ruth. Ruth era uma moabita, uma mulher moabita. Sabe qual que é a origem de Moabe? Sabem aí, irmãos? Você lembra do Ló? Sobrinho do Abraão. O Ló chega, fala, não, vou lá para aquela terra, aí depois dá ruim na terra, Deus manda o povo lá, os anjos, para poder tacar fogo naquela cidade, Sodoma e Gomorra some, ele sai fugindo, a mulher morre olhando para trás, e aí ele tem 2 filhas, essas 2 filhas olham para Ló e falam, tadinho dele, ele não tem mais como ter herdeiros. E aí o que elas fazem? Enche ele de de bebida, e aí ele toma a bebida, ele fica chapado, fica tonto, elas vão lá e se deitam com ele. E quando uma delas se deita com ele, a mais velha, ela engravida e ela dá à luz a um homem chamado Moabe.
Essa é a origem dessa mulher moabita. Ela não era da tribo de Judá, ela não era uma hebreia, ela não era da clã dos judeus. Essa mulher era gentílica, ou gentil. Eu não sei como é que é o feminino de gentil, se vocês quiserem me ajudar aí. Ela era da cultura gentílica. Pronto, resolve o problema. Mas Boaz não olhou para ela, sendo ele o resgatador, não olhou para ela com essa discriminação. Muito pelo contrário, ele olha para ela e ele entende qual que é o papel dele. Cuidar de uma esposa que estava viúva. Restabelecer uma família que havia se perdido. E perpetuar uma herança sobre uma promessa que havia sido feita sobre ela. A promessa dela não ser abandonada pelo marido. Quando a gente está no altar, a gente fala até que a morte nos separe. Mas na vida real, pergunta para sua mulher se ela quer que a morte te separe dela. Algumas vão falar sim, mas aí você ora mais um pouco. Amém? O que mais me chama a atenção nesse texto, queridos, de Ruth 4, é olhar para Boaz e ver um homem íntegro que não tinha dúvida do papel que ele estava ali para assumir. É olhar para aquela mulher, uma mulher impura, uma estrangeira, que para os olhos dos judeus era impura, não fazia parte da sua clã, adorava outros deuses. E ver que ela se declarou seguidora do Deus da sua sogra. Onde fores, irei, onde morreres, morrerei. Seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E além de tudo, é enxergar que esse justo homem se casou com uma mulher impura, uma estrangeira. Boaz se fez o resgatador dessa mulher, e ela estava perdida. Boaz pegou uma cultura gentílica e enxertou ela dentro da sua cultura judaica. Boaz resgatou uma mulher para que ela pudesse agora ter uma família. Boaz é a tipologia de Jesus, amados. Boaz é o homem que resgatou a mulher perdida, assim como Jesus resgatou a igreja perdida. Boaz é o homem que se uniu a partir daquilo que era o papel dele, sem titubear, assim como Jesus se une à igreja na eternidade como um papel que ele não podia titubear. Boaz olhou essa mulher e impultou ela, enxertou ela dentro da sua cultura, assim como Jesus nos enxertou na cultura do reino. Sabe, queridos, Boaz cumpriu a lei para poder casar com aquela mulher, assim como Jesus cumpriu a lei para poder se casar, se tornar o noivo e se casar conosco. Sabe aquele pecado que você estava condenado? Sabe aquilo que você fez, que só você sabe, e que talvez ninguém nunca mais vai saber, ninguém nunca vai perceber, e que você sabe o peso desse negócio? Jesus morreu na cruz por causa disso. Ele cumpriu a lei que deveria ser cumprida em você. Sabe os assassinos que mataram? Jesus cumpriu a lei para que pudesse haver penitência e pagamento da ira de Deus sobre a vida deles. Sabe os ladrões que roubaram a sua casa? Alguém aí já foi roubado? Pois é, esses caras podem ter ido para o céu e você nem sabe. Por quê? Porque o sangue que foi derramado era para resgate deles. Porque não tem muita diferença do que esses caras fizeram com aquilo que a gente fez, quando a gente olha para a nossa vida de pecado. Então Boaz cumpriu a lei, e Jesus também cumpriu a lei nele. Ruth, por sua vez, era a tipologia da igreja, e nós somos essa igreja. A igreja que foi resgatada, a igreja que estava perdida, a igreja que era estrangeira na sua cultura própria e que não percebia que havia uma cultura muito melhor para ser enxertada, imputada. O resgatador veio, amado. O resgatador veio para nos resgatar. Mas é interessante a gente olhar, e eu quero te lembrar disso, de como a figura da igreja, do povo de Deus, com
Deus se traduz num casamento. Quando você lê Isaías 54, 5, lá no Antigo Testamento, Isaías 54, 5 diz o seguinte: pois o Criador é o seu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Em algumas versões diz resgatador. Eu me casarei com você com fidelidade. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça, retidão, com amor e com compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Oséias 2:19. A figura do homem e da mulher aponta para a figura de Deus e o seu povo. A figura do noivo e da noiva aponta para aquilo que Deus quer de nós. Uma noiva que é madura, que foi forjada, que foi experimentada, que tem consciência, que olha para o resgatador, que vem para poder resgatar essa noiva e trazer vida, e trazer uma unidade, e trazer uma consciência daquilo que está para a eternidade e não daquilo que é passageiro. Ezequiel 16 diz o seguinte: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já estava na idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre o corpo da sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Ele está falando novamente de casamento. Havia uma promessa de casamento, uma aliança a ser cumprida, e ainda assim a noiva de Israel, ela se corrompeu. Ela se perdeu. Não tem como a gente olhar para o Antigo Testamento e não lembrar da mulher de Oséias, a prostituta. É interessante porque a forma para salvar essa noiva corrompida não era fazer com que ela mesma se purificasse. A forma para fazer com que essa noiva corrompida pudesse ser salva, resgatada, pudesse ser transformada, pudesse ser modificada, pudesse ser estabilizada agora numa nova natureza e não numa ordem que pudesse fazer alguma coisa. Mas a forma de transformar a vida dessa noiva que somos nós era provendo o resgatador. Era provendo o Cristo que morreu em nosso favor, o Cristo que assumiu a nossa bronca, o Cristo que pagou o preço do meu e do seu pecado, que foi para a cruz e derramou um sangue que era o meu e o seu que deveria ser derramado. O preço que foi pago foi altíssimo, mas nós não colocamos um centavo dessa conta. Foi Deus que proveu isso. Ele que trouxe o resgatador e nos colocou esse resgatador como alguém para nos libertar da nossa condição caída, pecaminosa. Em João 3, João Batista diz: a noiva pertence ao noivo. Jesus é descrito por João Batista como noivo. E é interessante porque ele usa a figura do amigo do noivo. E às vezes a gente está querendo ser o noivo da igreja, viu, irmãos? Não sei quantos são da liderança, mas às vezes nós estamos querendo ser o noivo da igreja. Às vezes nós estamos querendo adulterar com a noiva de Jesus. Porque o noivo dessa igreja aqui não é o Ari, não é o Dani, não é o Batata, não é o Enio. O noivo dessa igreja é Cristo. E nós somos, no máximo, amigo do noivo, que vamos anunciar, que vamos falar, o que João Batista fez? João Batista passava de um monte de lugar falando a respeito do que viria depois dele. O amigo do noivo estava anunciando o noivo, falando disso, porque no momento adequado, o noivo chegaria para assumir a igreja que a ele pertence. A noiva não é uma menina inocente. A noiva, ela precisa estar preparada. E é interessante porque no Antigo Testamento não tem a figura do noivado. Você chega, pensa lá, Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca foi maravilhoso, uma história de amor linda.
Foi o servo lá, pegou a mulher, levou para lá, e na hora que ela chegou, ela falou, nossa, quem que é aquele bonitão lá? É o seu noivo, o seu marido. Então ela já foi correndo, entrou na tenda e pronto. Agora no Novo Testamento não, tem a figura do noivo mesmo. O noivo que está sendo preparado. A noiva que está sendo preparada. Então essa noiva que somos nós está sendo preparada. Não pode ser mais uma noiva inocente. Precisa ser uma noiva madura, uma noiva que conhece, uma noiva que tem entendimento, para que no dia em que vier o grande e temível dia do Senhor, nós possamos lembrar daquilo que Ele nos falou em Apocalipse 19:7, por meio do nosso amado João. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Amém, igreja? Nós temos um resgatador, o Cristo que veio resgatar. O Cristo que veio transformar, o Cristo que veio pagar a conta, o Cristo que olhou para aquela promessa que foi feita lá em Gênesis. Vocês são imagem e semelhança desse conselho da Trindade. Vocês vão multiplicar, frutificar e dominar sobre essa terra. Vocês têm essa essência, aquilo que havia sido perdido. Quando o resgatador vem e ele toma a sua igreja como noiva, até o ponto dessa igreja ser aperfeiçoada e se transformar numa noiva perfeita. Essa é a verdade que está sendo resgatada para a vida dessa noiva, que é a igreja. Vocês são a igreja de Cristo. Vocês são a noiva de Cristo, vocês serão um com Cristo. Então aquilo que foi perdido por conta do pecado, agora é resgatado por conta de um resgatador, que se entregou em favor de nós, para que houvesse honra e glória do nome do nosso Pai. E é isso que ele está trazendo como uma orientação, por meio de Boaz, o resgatador. Jesus veio nos resgatar para sermos a sua noiva, santa e inculpável. Eu quero chamar os meninos do louvor aqui, já estamos terminando. E Jesus veio para resgatar e para trazer vida onde havia morte. Lembra que a gente falou que começamos essa história com morte, com tragédia, quando nós caímos no pecado, lá no Éden, nós vivemos morte e tragédia. E agora Ele está resgatando para que haja vida plena, abundante. Ele veio para se casar conosco. E Ele veio para refazer, reconstruir a família que Ele tinha planejado desde a eternidade. Então, querido, eu não sei se hoje você está vivendo como Noemi. Eu não sei se hoje você está vivendo como outro resgatador, como alguém que está focado nas perdas, ou que está com medo de perder alguma coisa que nem achou ainda, que nem encontrou. Eu não sei se você já está um pouco mais firme e está como Ruth, que teve esperança no Deus daquele povo e que se colocou à disposição para cumprir tudo aquilo que ela confiava. Ou se você está como Boaz, que assumiu a bronca de ser o resgatador de alguém, de gastar a sua vida em favor de alguém. Mas eu quero te lembrar que assim como Deus proveu o cordeiro, no momento em que Abraão subiu ao monte para sacrificar Isaac, Ele proveu o resgatador para te salvar de você mesmo, te salvar das suas mazelas, te salvar das suas vontades e te trazer para um reino de luz, o reino do Filho de Deus. Eu quero te lembrar que Jesus é o noivo, que vem resgatar a sua noiva, e Ele vai resgatar para a eternidade. Mesmo que a gente não mereça. Mesmo que a gente não mereça. Porque não tem a ver com quanto eu vou fazer, ou quanto eu vou empreender. Tem a ver com quanto eu vou confiar naquele que é meu Pai. Porque eu sei que Ele vai dar o alimento que é necessário para o próximo dia. Eu sei que Ele proveu o noivo para se casar conosco. E eu sei que Ele vai nos resgatar
para acabar com a história inicial de morte e trazer alegria eterna para o seu povo. Toda essa história, meu irmão, é para te inspirar, para que você não fique focado na sua tragédia, na morte que te assombra, nas dores que estão chegando, mas para que você seja esperançoso da eternidade que Ele preparou para você e para mim. Essa é a nossa história com Jesus. A nossa vida sem Ele é tragédia pura. A nossa caminhada e os processos com Ele são os momentos em que buscamos renovar as nossas esperanças. Mas não há dúvida que nós terminamos com alegria tudo aquilo que Ele preparou para a eternidade do seu povo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos aqui nessa noite, Pai, lembrando que o Senhor proveu o resgatador. Assim como Boaz foi um homem íntegro, justo, e que resgatou uma família, um nome, um povo, a partir de uma mulher moabita, o Senhor olhou para nós com misericórdia, com graça, com amor, e resgatou um povo que estava perdido. Um povo que estava entregue aos seus próprios prazeres. Um povo que vivia em morte, em meio à morte. Um povo que era obstinado dos seus próprios desejos e prazeres. Um povo que não respeitava e que olhava mais para si do que para os outros. Um povo que antes era preocupado com o que poderia lhe faltar porque não confiava no Senhor. O Senhor olhou para esse povo e proveu um resgatador. Alguém, o Cristo, para nos chamar de volta à realidade, nos resgatar e colocar em nós um novo tempo, uma nova vida, uma aliança, um anel no dedo, vestes novas Ele nos deu, para que pudéssemos agora saber que somos a noiva de Cristo e que estamos prontos para viver aquilo que Ele quer. Não que há em nós, Pai, alguma forma de nos aperfeiçoarmos em nós mesmos, mas a nossa dependência total do Senhor nos aperfeiçoa na sua vontade. Pai, queremos nos entregar como Ruth se entregou. Queremos viver a verdade de um resgatador que se importa com nós, como Ruth viveu. Queremos olhar para as nossas mazelas e as nossas dores passadas e saber que elas foram passado e que não mais fazem parte da nossa vida. Nós não queremos defender posições que nós pensamos a respeito da forma como vamos conduzir a nossa vida, mas nós queremos nos sujeitar aos princípios que o Senhor trouxe para nós, como igreja, como noiva do Senhor. É isso que vai nos preparar, é isso que vai nos adornar, é isso que vai nos deixar como a noiva madura que o Senhor espera no seu último dia. Que nessa noite, Pai, essa palavra possa entrar no nosso coração. E que não haja dúvida de que o Senhor proveu o resgatador. Para que assim, ó Deus, nós possamos confiar cada vez mais. Como é fácil perdermos a confiança. Basta nos afastarmos do Senhor. Mas a Tua palavra diz que nada pode afastar o Seu amor de nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós queremos Te adorar. Nós queremos ser resgatados. Nós queremos ser a noiva. Nós queremos nos purificar. Nós queremos Te conhecer pelo lavar da palavra. Nós queremos estar preparados para o dia. Nós queremos estar com as botijas cheias de óleo. Nós queremos ser as noivas que estão preparadas no momento em que o Senhor chega. Porque nós somos aqueles que foram resgatados pelo Filho de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus.